Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É um momento lindo, né? Nós temos aqui hoje de manhã para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Mais uma vez, pastor Carlos Sales, quero trazer a escola dominical hoje, nesta manhã. É uma escola dominical do dia 19, de março de 2023. É a lição 12, Vivendo no Espírito. O pastor Carlos, no início do ano, passou por uns percalços aí a respeito de saúde, não pode dar a lição. Eu tenho colocado essas lições em dia e eu quero então compartilhar com os amados irmãos a lição 12 da Escola Dominical do dia 19 de março de 2023. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero cooperar aqui com os amados irmãos, irmãos também comigo, aí nesta lição, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias àquele que vive e reina para todo sempre, né? Nós estamos aí mais uma vez. Brian Mayer, seja bem-vindo. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa irmã Rosa Maria, seja bem-vindo, nossos amados irmãos, nessa manhã. Aleluia, glórias a Deus. Então, escola dominical do dia 12, lição 12 do dia 19 de março de 2023. Eu sou o pastor Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos aí no horário de 8 horas, 8h17, pastor Carlos Sales, idealizador desse trabalho, também responsável. Texto hoje que nós vamos estar vendo é o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 25, e a reflexão a respeito da escola dominical Vivendo no Espírito, A data de hoje é 14 de 5 de 2023, 14 de maio de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, ativando o sininho aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Aleluia, glórias a Deus. Todos sejam bem-vindos aí nessa manhã. Eu quero orar para nós darmos início. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor Deus, louvando, engrandecendo e magnificando o Teu nome através, Senhor Deus, da Tua mensagem, através da palavra, Senhor Deus, poderosíssimas, Pai, que nós temos aqui nessa manhã. Então, Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor Deus, nos ampara, nos guarda, Senhor Deus, fortalece, Senhor Deus, cada um de nós na Tua palavra, Senhor Deus, que venhamos crescer na graça, que venhamos crescer no conhecimento do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, nos edifica, Pai, pega nas nossas mãos para que nós possamos ir muito mais além. Também abençoa, Senhor Deus, as mamães nesse dia, hoje dia 14 de maio, é dia das mamães. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida de cada uma delas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Perdão, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de vocês. Amém? Glórias a Deus. Então quero dar início a essa escola dominical e diz assim: Vivendo no Espírito. O texto áureo que nós trouxemos aqui para dar início a essa escola dominical, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A verdade prática diz assim: avivamento espiritual traz uma realidade
de vida no Espírito. Oh, bênção de Deus, né? Que maravilha! Só o Senhor para dar vitória, só o Senhor para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Porque as obras da carne são manifestas. Gálatas, né? Essa leitura bíblica em Gálatas, bíblica em classe, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Eu não disse e estou falando agora para nós estarmos aí acompanhando. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Isabelle, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer a introdução dessa nossa aula aí, que diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim na caminhada espiritual. Mateus capítulo 10, versículo 22. Amém? O crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito, é necessário andar em Espírito, na presença desse Deus maravilhoso. A vida no Espírito, andando também em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É um andar em espírito como é maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado. É profundo. É ter uma vida cristã subordinada. Direção, aleluia, na direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra, da santa palavra, dessa palavra de Deus. É ter vida espiritualmente avivada. Romanos capítulo 8, versículo 1. Segundo, Paulo diz assim: andar, por que andar no Espírito? É uma pergunta, né? Por que andar no Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo, para não cumprir os desejos carnais da natureza da carne. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, capítulo 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre
o império do pecado e da morte. Como andar em espírito? Não é fácil andar em espírito, infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, é inerente a todos os seres humanos. Faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento, conforme está em João capítulo 3, 2 Coríntios 5,17. Entretanto, elas precisam cultivar relacionamento espiritual e perseverante com o nosso Deus. Amém? Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João capítulo 14, versículo 17. Ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí abençoando. Aleluia. A minha amada irmã Débora, né? Até perguntando de onde que o pastor Carlos é. Eu sou do Rio de Janeiro. Amém? Deus esteja te abençoando aí, protegendo, guardando no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Amém? Então, sinopse do texto 1 diz assim: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. 2. Confronto entre a carne e o Espírito. Diz Paulo que um milita contra o outro, né? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. É por causa disso que está aqui confronto. Carne versus Espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada por Adão é alimentada pelas concupiscências da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há, aleluia, no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e etc. Segundo o que o texto nos relata aqui em Gálatas capítulo 5, meu amado irmão, a partir do versículo 19, nós temos o texto que fala desse afastamento, né? Olha o que diz o texto de Gálatas capítulo 5. O que nos afasta, aleluia, de Deus? Diz assim o texto de Gálatas capítulo 5, versículo aqui 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então afasta de Deus, essas coisas afasta nós do nosso Deus. Como resultado, as pessoas que se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo, é a própria natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Nós precisamos entender isso.
Então é uma luta muito grande. O segundo ponto é que as obras da carne, em termos bíblico grego, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola de Gálatas, as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta: e coisas semelhantes a esta. Essas obras, elas podem ser classificadas em várias categorias de práticas sensuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano e vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Assim, conforme nós lemos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está entrando com as providências necessárias sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar, aleluia, de acordo com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois Ele, o Senhor, é quem faz infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida. É o Senhor. Então, a sinopse do texto 2, em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata da maior luta da vida do ser humano, da vida do crente, daquele que quer viver uma vida diante daquele que vive e reina para todo sempre. Então, o auxílio teológico, ele diz assim: carne, no sentido ético, ela faz referência à natureza carnal, ou à disposição no homem, que é propensa a pecar e que é antagônica a Deus. O uso mais importante para o cristão, a carne, ou a natureza caída, ela cobiça, guerreia contra o espírito, quando este opera através de uma nova natureza, o que pode resultar em uma paralisia ou derrota espiritual. Esta condição é vencida da seguinte maneira: aprendendo a distinguir entre as obras da carne e as obras do Espírito, percebendo pela fé a natureza caída já está já está sob condenação, embora ela ainda não esteja removida, e portanto o Espírito Santo pode habitar, e é de fato, habita o crente, rendendo-nos, sujeitando-nos à direção, orientação do Espírito Santo. Nós precisamos sermos orientados pelo Espírito Santo. Ele opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida. Então, o avivamento pelo fruto do Espírito, o fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito, são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do futuro do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar, aleluia, de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. O fruto do Espírito em sua vida, na vida de um cristão, não pode dar, aleluia, oh Deus de Israel. Lerei novamente para ficar melhor entendido aqui. Vamos ler novamente, amém? Glórias a Deus. O fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo.
Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar do fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar um bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, a alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como a laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Os 9 aspectos, como nós podemos dizer assim, o nônuplo do Espírito, do fruto desse Espírito, na Bíblia, o amor ou a caridade, ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração dos homens. Gozo, alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Não é a fé natural, mas produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus. Amém? Então, voltemos aqui. Bondade refere-se àquele que é bom. Não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus conforme as Escrituras. Mansidão diz a respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio e aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Glória a Deus. Contra o fruto do Espírito, diz a palavra que não há lei. Amém? Perdão. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo, inclusive, categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a sinopse do texto 3 aqui diz assim: o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Elas não podem ser separadamente. Esse nônuplo do Espírito tem que estar, aleluia, vivenciado no cristão. Amém? Então, auxílio teológico, vivendo no Espírito, a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo é clara: os crentes cheios do Espírito Santo se separaram completamente do pecado do mundo e da carne. Mas as perguntas ainda permanecem. Em que sentido fomos crucificados? Como esta crucificação acontece?
E que papel representamos na experiência da crucificação? Em resposta, note que nossa crucificação está sempre relacionada à cruz de Cristo. Nós não nos crucificamos a nós mesmos, mas em um sentido passivo, fomos crucificados com Cristo. Deste modo, a morte de Cristo na cruz serve como um único fundamento para todas as outras crucificações no corpo de Cristo. Pela fé, podemos participar da morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em resumo, a partir da perspectiva de Deus, as experiências de Cristo se tornaram as nossas experiências. Não obstante, como crente, temos um papel ativo na crucificação da carne. Os efésios são ordenados a despojarem-se do velho homem e resistirem-se do novo, ou melhor dizendo, e revestirem-se do novo homem. Os romanos são exortados a pararem de oferecer seus membros como instrumento de iniquidade. Não devem viver de acordo com a natureza pecadora, mas de acordo com o Espírito. Os coríntios são desafiados a se limpar-se de toda a contaminação do corpo e do espírito, embora Cristo seja a nossa santidade. Os crentes recebem a ordem de viver em santidade na vida diária. Assim nós precisamos buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Conclusão, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne. Além dos dons espirituais, ele tem o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Por isso Deus, aleluia, concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais, aleluia, o qual nos abençoou com todas as, aleluia, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja aí protegendo, guardando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo assim, aleluia, maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja assim um tempo honroso, meu e teu, que nós venhamos aí honrar o nosso Pai, que nós venhamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Eu quero estar trazendo aqui a respeito de revisão aí do nosso conteúdo, do conteúdo que nós lemos, e que diz assim: qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Na Bíblia, o verbo andar tem significado figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual. Nós nos conduzimos na vida espiritual. Amém? De que maneira, aleluia, de que natureza carnal é alimentada? De que a natureza carnal é alimentada? A natureza carnal, ela é alimentada e herdada através de Adão. É alimentada pela concupiscência da carne. Quando temos, segundo os termos bíblicos, o que é a carne? Em termos bíblicos do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. 4. O que são as características essenciais para a vida e o caráter do cristão? Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. 5. O que quer dizer temperança? Temperança, do grego, é que karateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio e qualidade elevadíssima no relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida
de cada um de nós, amém? Que bênção, né? Foi um tempo assim abençoadíssimo, mais uma vez, Pastor Carlos se surpreendendo aqui com a grande participação dos amados irmãos aí no Kauai. Que Deus esteja abençoando os nossos amados irmãos, derramando da sua bênção, do seu poder, da sua unção e fazendo resplandecer sobre os nossos amados irmãos essa bênção celeste do nosso Deus. Muito obrigado pela presença dos meus amados irmãos. São mais aí de 2.300 pessoas conosco aí. Que Deus esteja abençoando, derramando do seu poder, derramando da sua unção sobrenatural. Amém? Que tempo maravilhoso. Amém? E Deus abençoe o Júlio aí, né? Júlio, Deus esteja abençoando, Deus esteja abençoando aí a todos os nossos amados irmãos que estão conosco, né? Eu quero nesse momento orar para nós estarmos terminando, né? Essa live, terminando essa escola dominical. Amém? Glórias a Deus, glória àquele que, aleluia, tem derramado aí do seu poder. Mais uma vez, um irmão perguntando de onde é o pastor Carlos. Pastor Carlos é natural de Carandaí, Minas Gerais, já moro no Rio, tem um tempão que eu moro no Rio, né? Mais de 30 anos. Então, eu sou do Rio de Janeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, que tenhamos um domingo abençoadíssimo, ó Pai, um feliz dia das mães para as mamães, que Deus esteja operando aí de uma forma abençoadíssima. Assim, Senhor Deus, nós oramos diante do Senhor, ó Pai, pedindo a proteção do Senhor para os nossos amados irmãos e amigos, que seja assim um tempo de alegria muito grande, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, estar festejando e derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, seja o Senhor, o teu Santo Espírito, a todo aquele que tem estado sensível à voz do teu Santo Espírito. Assim nós te ofertamos, ó Pai, aleluia, e nos consagramos ao Senhor essa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos aí, feliz domingo para todos. Fica na paz.